Férias. Artigo 129 a 134. Artigo 129. Todo empregado terá direito anualmente ao gozo de um período de férias, sem prejuízo da remuneração. Comentário. Com este artigo, a CLT começa a fixar as regras sobre férias. Antes de prosseguirmos, vale a pena trazer a previsão do direito às férias da Constituição Federal. Artigo 7º. Gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos um terço a mais do que o salário normal. Neste período, portanto, além do empregado deixar de trabalhar, interrupção do contrato de trabalho, ele recebe um valor superior ao seu salário normal, o terço constitucional. Alguns autores denominam as férias como um descanso anual remunerado, tendo em vista que seu direito se adquire anualmente a cada 12 meses, na verdade. Artigo 130. Após cada período de 12 meses de vigência do contrato de trabalho, o empregado terá direito a férias, na seguinte proporção. Importante diferenciar dois conceitos a respeito das férias: período aquisitivo e período concessivo. O período aquisitivo é um lapso temporal necessário para que o empregado adquira o direito às férias. E o período concessivo é o lapso temporal que sucede o período aquisitivo, no qual o empregador deve conceder as férias ao obreiro. Exemplo dos períodos aquisitivo e concessivo. Aquisitivo, 23 de agosto de 2020 até 22 de agosto de 2021. Concessivo, de 23 de agosto de 2021 até 22 de agosto de 2022. Para os empregados em geral, o período de férias anuais é de 30 dias. Entretanto, as faltas injustificadas podem acarretar a redução deste período, de modo que podemos concluir que a duração das férias é influenciada pela assiduidade do trabalhador ao serviço durante o período aquisitivo. Os incisos abaixo regulamentam o efeito dessas faltas na duração das férias. Primeiro, 30 dias corridos quando não houver faltado ao serviço mais de 5 vezes. 24 dias corridos quando houver tido de 6 a 14 faltas. 18 dias corridos quando houver tido de 15 a 23 faltas. 12 dias corridos quando houver tido de 24 a 32 dias de faltas. No parágrafo 1º, a seguir, a CLT veda que cada falta injustificada do trabalhador seja descontado das férias. Ou seja, o que não pode é o seguinte: se o empregado falta injustificadamente um dia, ele perde um dia de férias. Isso é vedado. Mas, observando os incisos acima, é possível perceber que as faltas injustificadas do empregado irão refletir no seu período de férias na seguinte proporção: até 5 faltas, dias de férias, 30 dias corridos. De 6 a 14 faltas, 24 dias corridos de férias. 15 a 23 faltas, 18 dias corridos de férias. De 24 a 32 faltas, 12 dias corridos de férias. Acima de 32 faltas, perde o direito das férias. Parágrafo 1º. É vedado descontar do período de férias as faltas do empregado ao serviço. Parágrafo 2º. O período das férias será computado para todos os efeitos como tempo de serviço. Comentário. Você se lembra? Falamos dos trabalhadores em regime de tempo parcial, 26 ou 30 horas da semana. Pois bem, antes da reforma trabalhista, esses empregados não tinham direito aos 30 dias de férias, como o empregado normal. A duração das suas férias dependia de sua carga horária semanal. Todas essas regras específicas do trabalhador a tempo parcial foram revogadas, de sorte que a eles aplicam-se as mesmas regras dos empregados em geral, inclusive quanto à duração, em regra 30 dias de férias. Artigo 131. Não será considerada falta ao serviço para os efeitos do artigo anterior a ausência do empregado. Comentário. É importante conhecer os incisos listados a seguir. Eles estabelecem quais faltas serão consideradas justificadas para fins de férias, conforme súmula 89 do TST. Primeiro, nos casos referidos no artigo 473.
Os casos do artigo 473 de interrupção contratual são os seguintes. O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário. 1. Até 2 dias consecutivos em caso de falecimento do cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou pessoa que, declarada em sua carteira de trabalho e previdência social, viva sob sua dependência econômica. Segundo, até 3 dias consecutivos em virtude de casamento. Terceiro, por 5 dias consecutivos em caso de nascimento de filho. Quarto, por 1 dia em cada 12 meses de trabalho em caso de doação voluntária de sangue devidamente comprovada. Quinto, até 2 dias consecutivos ou não para o fim de se alistar eleitor nos termos da lei respectiva. Sexto, no período de tempo em que tiver de cumprir as exigências do serviço militar referidas na letra C do artigo 65 da Lei nº 4.375, de 17 de agosto de 1964, a Lei do Serviço Militar. Sétimo, nos dias em que estiver comprovadamente realizando provas de exame vestibular para ingresso em estabelecimento de ensino superior. Oitavo, pelo tempo que se fizer necessário quando tiver que comparecer a juízo. Nono, pelo tempo que se fizer necessário quando, na qualidade de representante de entidade sindical, estiver participando de reunião oficial de organismo internacional, do qual o Brasil seja membro. Décimo, dispensa do horário de trabalho pelo tempo necessário para acompanhar sua esposa ou companheira em até 6 consultas médicas ou exames complementares durante o período de gravidez. 11º, por 1 dia por ano para acompanhar filho de até 6 anos em consulta médica. 12º, até 3 dias em cada 12 meses de trabalho em caso de realização de exames preventivos de câncer, devidamente comprovada. Dois, durante o licenciamento compulsório da empregada por motivo de maternidade ou aborto, observados os requisitos para percepção do salário maternidade custeado pela Previdência Social. 3. Por motivo de acidente do trabalho ou enfermidade atestada pelo Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, executada a hipótese do inciso 4º no artigo 133, benefício previdenciário por mais de 6 meses. 4. Justificada pela empresa, entendendo-se como tal a que não tiver determinado desconto do correspondente salário. 5. Durante a suspensão preventiva para responder ao inquérito administrativo ou de prisão preventiva quando for impronunciado ou absolvido. E, sexto, nos dias em que não tenha havido serviço, salvo na hipótese do inciso 3º do artigo 133, paralisação do serviço da empresa. Comentário. Ainda falando sobre o que é considerado falta justificada, aproveito para destacar 2 verbetes do TST. Súmula 89, falta ao serviço. Se as faltas já são justificadas pela lei, consideram-se como ausências legais e não serão descontadas para o cálculo do período de férias. Súmula 46, acidente de trabalho. As faltas ou ausências decorrentes de acidente do trabalho não são consideradas para os efeitos de duração de férias e cálculo da gratificação natalina. Artigo 132. O tempo de trabalho anterior à apresentação do empregado para serviço militar obrigatório será computado no período aquisitivo, desde que ele compareça ao estabelecimento dentro de 90 dias da data em que se verificar a respectiva baixa. Comentário. O artigo abaixo regula os casos em que o empregado perderá o direito às suas férias. É importante decorar os incisos abaixo. Artigo 133. Não terá direito a férias o empregado que, no curso do período aquisitivo, primeiro, deixar o emprego e não for readmitido dentro de 60 dias subsequentes à sua saída. Segundo, permanecer em gozo de licença com percepção de salários por mais de 30 dias.
Terceiro, deixar de trabalhar com percepção de salário por mais de 30 dias em virtude de paralisação parcial ou total dos serviços da empresa. E quarto, tiver percebido da Previdência Social prestações de acidente de trabalho ou de auxílio-doença por mais de 6 meses, embora descontínuos. Mapa mental, perda do direito de férias. Deixar o emprego e não for readmitido dentro de 60 dias. Licença remunerada por mais de 30 dias. Deixar de trabalhar com salário por mais de 30 dias em virtude de paralisação dos serviços da empresa. Benefício previdenciário de acidente de trabalho ou de auxílio-doença por mais de 6 meses, ainda que descontínuos. Parágrafo 1º. A interrupção da prestação de serviços deverá ser anotada na carteira de trabalho e previdência social. Parágrafo 2º. Iniciar-se-á o decurso de novo período aquisitivo quando o empregado, após o implemento de qualquer das condições previstas neste artigo, retornar ao serviço. Parágrafo 3º. Para os fins previstos no inciso 1º deste artigo, a empresa comunicará ao órgão local do Ministério do Trabalho, com antecedência mínima de 15 dias, as datas de início e fim da paralisação total ou parcial dos serviços da empresa. E, em igual prazo, comunicará, nos mesmos termos, ao sindicato representativo da categoria profissional, bem como afixará aviso nos respectivos locais de trabalho.